Bom dia, meus queridos ouvintes. Deus seja louvado neste dia e nesta manhã. Seja o nome do nosso Deus engrandecido, magnificado e exaltado. Eu quero hoje dividir com vocês um resumo do Salmo 107, mas eu peço a vocês que leiam, pegue a Bíblia e leia o Salmo. E depois você ouve o que eu ministrei, fazendo o resumo dos Salmos. Amém? O salmista, aqui nesse Salmo 107, ele celebra os livramentos, as providências de Deus a respeito do povo de Deus, a respeito dos redimidos. E ele diz aqui que o que os redimidos devem fazer. Quem são os redimidos? Aqueles que confessaram Jesus Cristo como Senhor, que foram lavados, remidos no sangue do Cordeiro. Você que me ouve, se já aceitou Jesus, você é um dos redimidos de Deus. E aqui o salmista, ele está se referindo aos redimidos de Deus, o que os redimidos devem fazer e o que os redimidos não devem fazer. O procedimento deles, ele fala assim, para que os redimidos devem agradecer ao Senhor, louvando-o por seu grande amor. Ele fala dos feitos de Deus, das maravilhas, do amor de Deus, que Deus é fiel, que o amor de Deus é duradouro eternamente, e que eles devem cantar sobre, cantar e contar sobre os atos gloriosos de Deus. Ele fala assim que eles devem sacrificar a Deus. O sacrifício que o salmista fala aqui, nesse Salmo 107, irmãos, no versículo 22, ele fala assim, olha, que eles ofereçam sacrifícios de ações de graça e anunciem as suas obras com cânticos de alegria. Olha, é assim que o salmista fala aqui para aquele povo daquela época. E a palavra de Deus, amados, ela é atemporal, ela foi, ela é e sempre será a mesma palavra para todos os tempos, porque ela é eterna. Então, ela é para você e para mim, nos nossos tempos atuais. Nós devemos entregar a Deus sacrifícios de louvor, cantar e contar e testemunhar dos atos gloriosos de Deus. Ele fala que os redimidos devem fazer isto. E o salmista, ele está recapitulando agora os pecados de Israel. Mas ele fala também sobre a graça de Deus sobre esse povo. E ele fala do pecado de Israel, apesar da graça de Deus. Ele fala que Israel, eles se assentam nas trevas e na sombra, que eles são prisioneiros da aflição, que eles se rebelaram contra a palavra de Deus, que eles sofrem por suas rebeliões, que eles desprezam o conselho de Deus, que Deus os abate então com trabalho pesados. Mas também nesse salmo, o salmista traz ao nosso conhecimento a graça de Deus, apesar do pecado de Israel. Conosco não é nada diferente, apesar de nós somos pecadores, mas perdoados por Deus. A graça de Deus, amados, ela é sobre nós. E a Bíblia fala assim aqui para nós, ó, que apesar, né, do pecado de Israel, a graça de Deus foi e ela é nos nossos tempos atuais sobre nós, que Ele os recolhe, que Deus os traz de muitas terras, que Deus os alimenta e os guia, que Deus provê comida e água e responde ao clamor deles, pela ajuda que eles pedem a Deus, que Deus os cura com a sua voz. Irmão, versículo 20 desse Salmo 107, ele fala assim, ele enviou a sua palavra e os curou e os livrou da morte. No 21, ele fala assim, que eles deem graças por suas maravilhas em favor dos homens. Isso é tremendo. É a mesma coisa que Deus faz para conosco. Deus
Ele é um Deus de amor, de misericórdia. E ele fala assim que Deus os salva de todo aprisionamento de morte e de problemas. Quando eles clamam por ajuda, Deus responde. Se você e eu também, a despeito dos nossos pecados, de toda a nossa ingratidão, muitas vezes, quando nós nos dirigirmos a Deus, Ele vai nos responder, Ele vai responder a nossa oração, como nós estamos vendo aqui, que apesar do pecado de Israel, Deus os salva, Deus os livra, Deus os alimenta, Deus os cura. Ele dá a eles, sabe o quê? Rebanhos, colheitas abundantes, o Senhor os ajuda. É tremendo isso. Do verso 36 ao 41, o salmista mostra aqui para nós que o Senhor os ajuda a se estabelecer, a construir as suas cidades e alimentar as suas famílias. É tremendo isso, irmãos. Esse Salmo 107, ele tem 43 versículos. Ele fala assim, que quando eles foram reduzidos e humilhados com opressão, desgraça e tristeza, Deus derrama desprezo sobre os nobres e os faz vagar num deserto sem caminhos. Mas ele tira os pobres da miséria e aumenta as suas famílias com rebanhos. Os justos veem tudo isso e se alegram, mas todos os perversos se calam. Aí o verso 23, 43, ele fala: reflitam nisso os sábios e considerem a bondade do Senhor. Amados, nós devemos, a exemplo do salmista aqui, mostrando para mim e para você, né, toda a história do povo, né, de Israel, todo o povo, né, que habitava lá em Israel, apesar do pecado deles, a Bíblia mostra aqui para nós claramente o salmista descrevendo esses 43 versículos, irmãos, nos mostrando a bondade de Deus, apesar de todo o pecado de Israel, da rebelião de Israel, Deus os acode. E o salmista celebra os livramentos providenciais de Deus a respeito de Israel, a respeito dos redimidos do Senhor. E nós, como redimidos do Senhor, também podemos nos alegrar, podemos contar e cantar, oferecer a Deus o nosso louvor, toda a nossa gratidão por todo o livramento que o Senhor tem nos dado. E creia na palavra que se você orar, o verso 20 é lindo, ele diz, ele enviou a sua palavra e os curou e os livrou da morte. Que você possa dar graças a Deus por todas as maravilhas que o Senhor tem operado na sua vida, em nome de Jesus, amém? Deus os abençoe ricamente.